O craque do time já era o cacete. Ia dar, velho. Ele era agora, eu vou te contar, o bicho era bom. Você não chegou a ver o Dário jogar? Não eu lembro. cheguei a ver o Dário jogar, você falou do salão, foi legal você falar do salão, que eu tava esquecendo. É. Eu cheguei a ver o Dário jogar no salão e algumas poucas partidas lá no campão. Isso, mas assim, certo, vago. Mas o salão, ele era espetacular. Chutava com os dois pés com uma facilidade, drible. Dava um drible dessa. Nossa senhora, aquele time. De todo mundo. Não, era, ó, naquela região do salão, naquela época, os times que eram bons aqui na região, Tupã. Marília, Adamantina era mais ou menos, Lucélia mais ou menos, Dracena e Tupi. Esses 6 times aí, rapaz, era coisa de louco. Quando se encontrava era uma pauleira da rua. Só tinha nego bom. Era campeonato ou era amistoso? Não, naquela época tinha o... Tinha não. Tem hoje o campeonato regional aí. Tem esses campeonatos regionais de férias em julho, normalmente. Sim. Então Eram jogos regionais de... Eu acho que tinha muito de escola, não era? Não era escola, não era escola. Não? Era... Puxa, como é que chama? Era jogos regionais, sim. Jogos regionais. Até uma ocasião foi em Adamantina, uma ocasião foi em Tupã. Então na época que eu joguei, né? Foi nesse lugar. E acho que, não sei, agora... Vai ser disputado agora, não sei se é Dracena ou Oswaldo Cruz vai ter agora o próximo jogo. Os últimos foram aqui em Dracena, esse último agora, se não me falha a memória. Agora eu tô fora daqui. Mas tinha vôlei, basquete, futebol de salão. Campo na época não tinha, hoje parece que já tem. E esses outros jogos aí, parece que ping-pong, não sei o que, sempre teve alguma coisinha também. Mas o forte mesmo era futebol de salão, vôlei e basquete. Isso aí era o forte dos jogos mesmo. Tá. Mas era bom. Quem jogava com você em salão? Salão na época? Você, o Dágio, e nessa aí entrava o Badu, eu acho. Não, o Badu também jogou futebol de campo. De campo também? Jogou também. Tem foto do Badu no campo? Tem, então, exatamente. Mas ó, teve assim mais ou menos, quando eu estava iniciando e quando na época minha do auge, né? Então veja bem. Tinha um time de futebol de salão muito forte aqui. Professor Alfredinho, goleiro. Nelson Esperança, goleiro. Dicão estava começando, goleiro. Nego Pancotti, Gentil Aires, Gino Beck, Giba, Gilberto Pisgalha, ele inclusive falecido, ele é juiz de direito e tal. Juiz de direito. Isso. Já me falaram. Exato. E os craques do time na frente, tinha o Badu, tinha o Dário, tinha o Célio, meu primo, né? E eu estava iniciando. Que eu jogava também no time, e tinha outros que eu não estou vendo. Não sei se o Bucão chegou a jogar. O Bucão chegou a jogar. Mas ele falou que não era da turma do salão. Não, né? Ele falou assim que o povo excluía ele. Não sei por que ele... Então depois teve a outra época que já entrou o Olívio. O Dágio e o Badu permaneceram, que eram uns jovens na época mais. O próprio Nelson Esperança no gol, Dicão. Aí era eu também, o Olívio, o Célio continuou também, que na época ele era meio novo, quer dizer... Mas o Célio é aquele que é seu primo, não? O Célio Benetti. Célio Benetti, É seu primo ele? Isso, inclusive tem uma passagem muito bacana, nós e o Sideral de Lucélia. Puta de um timão. Tinha um cara que chutava, que eu nunca vi chutar daquele tempo. De bico. Ele dava cada bico do meio do campo, cara, que ele arrebentava. E na época era o Zé Vieira, que era o técnico, né? Quem mais que estava na época daquela turminha, rapaz? Aí eu sou ruim de mamela. Bom, deixa pra lá. Aí eu gostaria de citar nome. Mas aí então, os craques eram o Dágio Badu. E veio esse Sideral de Lucélia, rapaz, timaço. O Sideral de Lucélia pá 1-0. Aqui dentro. E naquele tempo era gostoso, ó. A população gostava. Nossa, aquela quadra lá, as arquibancadas não cabia. Não cabia. Quando tinha jogo de futebol de salão, a cidade esvaziava. Todo mundo na quadra, em volta, era aquela loucura, porque gostava, o time era bom. O time era bom. E o povo prestigiava.
Bom, aí tá lá, vai. Já começou ganhando de 1-0, acabou o primeiro tempo. 1-0. Aí a gente chamava até o Darjo de bunda de leite, sabe? Ele começava a baixar o sarrafo, ele, ó. Por quê? Porque ele corria da porrada? Ele corria do pau. Faltava 5 minutos para acabar o jogo. O seu Zé Vieira, que era o técnico, falou assim: Badu, que era o filho dele, sai, Célio, entra. Célio, meu primo, né? É. Aí o bunda dele falou assim: eu vou sair também. E o seu Zé costumava me chamar de Zé Louco, porque eu era bem louco mesmo, né? Era bem tudo, né? Zé, entra. Já estava 5 minutos para acabar o jogo. Não. Entrou você e o meu primo, o Célio. Ganhamos de 5-1. Sério? Eu fiz 3 gols, meu primo fez 2. Nossa, mas por quê? Vou falar pra você por quê. Até hoje existe isso. Eles vieram pra marcar o Darjo Badu. Eles eram fabulosos na tabelinha. Uma rapidez violenta. O Darjo dava drible desse tamanhozinho, assim, ó, com a facilidade. E chutava com os 2 pés. Então, a característica do Célio e a minha era diferente. Confundiu os caras. A maneira de jogar era diferente. Eles eram um estilo e nós era outro. Eles eram craques. E nós éramos meio raçudo. Meu primo também era bem raçudo. E meu primo chutava bem, muito bem com o pé esquerdo. E eu só sei que, cara, quando nós entramos, 1-0. Sortou a bola, 2-0, 3-0, 5-1. Ganhamos de 5-1 o jogo. Rapaz, aquela arquibancada vai estar a descer. Ave Maria. Muito legal. Você vê, muito legal. Aquela coisa que acontece, negócio é mentiroso. Mentiroso nada. Tem mais gente que viu, tá aí vivo até hoje. Sabe? É coisa que acontece, né? É coisa que acontece. Então eles vieram para marcar o Darjo Badu, que eles eram bons mesmo. E marcaram. E conseguiram anular, né? Conseguiram anular, ué. Mas aí quando entrou estilo diferente, tá vendo só? Completamente diferente. Com a mexida do técnico com estilo diferente. Mas eu perguntei, inclusive, pro Bocão, e aí eu entro nessa história, e cada hora me aparece uma coisa na cabeça. Primeiro que nós estamos registrando a história de coisas que aconteceu e não tem registrado em lugar nenhum. Isso me agrada muito. Não sabe? Tem, você não vê em canto nenhum. Você vê algumas fotografias dos antigamente, né? Mas a história que a gente passou, que aconteceu na realidade, que jamais eu ia contar uma mentira aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que viu. Quando você conta uma história dessa daí, muitas outras pessoas que vê, depois as pessoas veem, lembram. E de repente eles vão pegar isso aqui no Face e vai falar: é mesmo, aconteceu, né? Vi, eu tava lá. Eu tava lá, vi, foi assim, etc e tal, né? Então nós estamos registrando a história, o objetivo é esse, até para que a molecada de hoje, né, que eu sinto que eles ficam mais no videogame, eles levantem do sofá e vão jogar bola. Fazer história também, igual você fez. Exatamente, eu não tenho dúvida que hoje... Então, isso é muito legal. Segundo, que do salão, a gente não tem muita coisa. Então, você está contando a história do salão, que eu conversei com todo mundo, ninguém falou do salão. Ninguém falou, e o salão foi importantíssimo em Tupi aqui, na nossa época. Pelo amor de Deus, rapaz. Né? Era gostoso demais. E outro detalhe, nós na época jogávamos futebol de salão, não todos, mas nós jogávamos à noite, no sábado, futebol de salão, e no domingo nós íamos jogar futebol de campo. Isso não foi nenhuma nem 2 vezes. Né? Eu estudava na escola de comércio, eu matava a aula para treinar o salão. É mesmo? Opa! Então era o horário que você tinha para treinar. Exatamente. Você trabalhava onde? Trabalhava onde? Eu comecei, nessa época, eu trabalhava com meu tio Oswaldo aqui, quando era a Máquina São Paulo. Era o tio Oswaldo, tio Domingos, tio Luiz, tio José. Trabalhava, resumindo, trabalhava o dia inteiro. Sábado o dia inteiro. Opa! Trabalhava sábado o dia inteiro? Sábado o dia inteiro, principalmente na época. Quantas vezes eu deixei de ir na aula para trabalhar à noite? Porque era muito serviço que tinha no escritório. Era eu e meu primo, só, nós 2, né? Os tios cuidavam da parte administrativa, compra e venda e tal, né? Mas a papelada naquela época, tudo na mão. Na mão. Nota fiscal, tudo que tinha que fazer, aquele negócio todo. Não tinha computador, não. Não, que computador? Nós tínhamos uma maquininha Facite, não sei se você deve ter conhecido,
A maniveladinha. Eu trabalhei no Bradesco. A nossa máquina aquela e uma. Seu computador era E uma de somar. na alavanca. Que tá comigo até hoje lá no escritório. Ela tá encrencada, coitada. Meu tio Domingos me deu. Sim. Tava com meu tio Domingos. Aí ele me deu, né? Que eu trabalhei muitos anos, 7 anos com ele antes de ir embora. E eu trabalhava com aquela maquininha. Aí ele falou, tem uma máquina na casa. Eu pensei que fosse a Facite, cara. Porque tinha 2 Facite na época. E eu não sei onde foi parar. Aí eu só sei que eu falei, legal, para aquela Facitinha, né? Que não quebrava. Era só ferro, não é? Você lembra? O nego dava uma lubrificadinha na via, às vezes ele começava a enroscar, você jogava um óleo cinza, aquela coisa toda, era legal. Aí meu tio me deu, mas ela gripou logo, não saía numa, aquela coisa toda. Então mas vocês fizeram muita história aqui em Tupi, e é importante que essa molecada veja e tenha isso registrado. Alguns deles eles vão falar que é mentira e não acreditam. sim, Só que tem muita gente que viu, inclusive eu vi e assisti. Não lembro com esses detalhes porque eu não joguei, certo. Mas certamente era desse jeito mesmo que você está falando e muita gente viu. Do salão tem mais alguma história? Você lembra assim? Além desse jogo aí que você acabou de um dos jogos mais importantes nosso foi ter ganho do Tupã lá em Tupã, nesses jogos regionais. Rapaz, foi um domingo de manhã, assim ó, solão quente pra burro. E todo mundo torcia pra nós, porque o Tupã era um dos melhores times que tinha aqui na região. Sim. Tinha um goleiro que pegava até pensamento, ele era caolho. Sério? Jair, ele chama, deve chamar ainda, não sei se já morreu. Craque, rapaz, ou o homem desgraçado que pegava a bola. Era. E tinha o Jacaré, que também era um ótimo goleiro do Tupã. E nesse dia jogou o Jacaré. E nós, pauleira, 1-0 para eles, e nós 1-0. Nós fomos lá, pá. Se eu não me engano, foi o Badu que fez o gol até. 1-1. E vai, e pau. Finalzinho do jogo, rapaz. E eu era caque pra. Não sei se o Buc, se eu não me engano, até citou na entrevista dele, pra meter a bola no meio da perna do zagueiro. Não lembro disso. Rapaz, o cara veio que nem uma vaca braba em cima de mim, eu pum no meio da perna dele. Eu dei um bico nessa bola, ela entrou no ângulo. Finalzinho do jogo, a quadra quase caiu. Aí todo mundo torcendo contra o Tupã, porque era eliminatória. Nós tiramos o Tupã fora. Tiramos o Tupã. Então o Paulista inteiro estava torcendo. Todo mundo, porque o Tupã era o bicho papão. Era mesmo, o Dracena era muito bom. Naquela época, quem foi campeão foi o Garça. O Garça foi campeão. Nós até depois perdemos para Duartina. Se eu não me engano, acho que é Duartina, não lembro bem. Perdemos. Um time muito inferior ao nosso, nós perdemos. Você vê como é que era o que é o futebol. Perdemos, aí o Garça, que era o dono da casa, foi lá em Garça. Aí o Garça foi lá e tomou o bicho. Por que vocês acham que perderam para um time pequeno? Você lembra disso? Olha, eu lembro. É engraçado o futebol, né? Porque você ganha de um... Nós ganhamos do bicho papão. Do top, depois você vai lá e perde. Isso, era um time que vinha capengando, mas tinha uns italianão raçudo de um tanto, cara, que não deixou a gente jogar. E andou, e fizeram muita força, e andaram fazendo uns 2, 3 gols lá, foi 3-1, uma coisa assim, e acabou perdendo. Aí eles perderam pro Garça. Porque o outro tinha mais qualidade também. Sim, o Garça também era um timaço, né? Então. Agora eu vou passar de novo pro futebol, mas antes de passar pro futebol, ontem eu conversei como eu já te disse, foi muito legal a conversa com o Vadão. E o Vadão contou a história do pagar o caminhão, que eu vou te contar uma história que você não lembra. Por isso que é legal registrar, entendeu? Aí, no caminhão, o Vadão falou assim que tinha 2 categorias no caminhão. Uma da corda pra frente, da corrente pra frente. Tinha mesmo. E uma da corrente pra trás. Tinha. Você lembra disso? Tinha sim. Ele falou assim que quem pagava, por exemplo, quem pagava 10, vamos falar o preço de hoje, ia dar corrente pra frente. Quem pagava 5, tinha mesmo, tinha divisória. Quem pagava 5 ia dar corrente pra trás. Só que a gente não falou o porquê disso daí. Eu também. E a molecada de hoje não sabe, mas dar corrente pra trás pula mais. Muito mais.
E naquele tempo não tinha aquela história de caminhão truque, era caminhão toco. E da corrente para trás, você fica em cima da tração. Pula. Bam, bam, bam. Só tinha duas categorias, primeira e segunda. Segunda categoria. Que legal. Muito legal isso daí. Né? Muito. Cada história, né? Que a gente revê e fala, não é possível. A molecada mesmo, a gente fala disso aqui, vai falar, esses caras são doidos. Hoje os caras é tudo de carrão, tudo de van, tudo de ar-condicionado. Chuteiro da Nike, etc e tal. Agora, vamos passar pro futebol de novo. A história do salão, eu acho que ninguém falou isso que você falou, dos que eu conversei. Então, você tem muita história do salão na memória. Tem bastante. Não, antes de passar pro futebol, fala um pouco do Badu, que foi embora, foi o cara que triunfou no futebol. Badu, ele foi... Como que era a característica dele? Você falou que o Dágio era um craque que podia ter triunfado no futebol. Sim, e o Badu também. E o Badu também. Mas aí, né, naquela época, ele foi embora, né? Ele parece-me que a primeira saída dele, que eu te contei a história da bala, né? Que ele foi pro Rio de Janeiro. Aí, de lá, ele foi pro exterior. Conta a história da bala. Da bala? É que nós estamos gravando agora. Tá legal. O Badu era irmão, não era amigo, ele era irmão. E a gente tava sempre junto. Chupim não, aquelas coisas. Cada vez que você ia pagar uma conta, ele arrancava uma nota de 50 e falava, paga aí que eu não tenho trocado.